Boa tarde, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na aula de História, nós vamos estudar um tema que está relacionado ao nosso tema principal, que é a colonização do Brasil. Hoje nós vamos estudar o tema Outros Europeus no Brasil, certo? E de já eu convido cada um de vocês a se colocar no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, tá certo, turma? Também é importante que você coloque a data. Hoje a gente fecha o nosso conteúdo para a nossa sétima avaliação. E eu quero convidar cada um de vocês a fazer a seguinte forma: fazermos um estudo integrado com os que estão presencial, elencando palavras-chave, tirando as suas dúvidas, colocando o seu entendimento através de um áudio lá no grupo, tá certo? Isso é muito importante para que haja interação. Tudo bem, turma? Então vamos lá. Quero convidar vocês a ter o máximo de atenção, a se colocar no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, lápis e borracha. Você já vai sublinhando, circulando, escrevendo se necessário for, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. Tudo bem? Eu leio daqui e você lê daí. Nós vimos que, inicialmente, os portugueses, ao chegar no Brasil, eles não tinham a intenção de colonizar o Brasil. Mas, por conta da invasão de outros europeus, eles propuseram colonizar o Brasil, tá certo? E houve uma necessidade de organizar essa colonização. Como? Primeiramente fazendo entrepostos, que ficou conhecido como feitorias, e posteriormente organizando uma forma de governo que foi denominada capitanias hereditárias, onde os portugueses puderam governar a colônia, tá certo? De uma maneira descentralizada. Porém, a estrutura das capitanias hereditárias, elas não foram bem sucedidas por conta de que houve conflito com os indígenas, houve conflito com os indígenas por conta de, vamos dizer assim, choque de cultura. A, a ideia, o conceito de trabalho que os indígenas tinham naquela época não era o mesmo conceito de trabalho dos europeus. Os europeus precisavam escravizar os indígenas e os indígenas resistiram àquele método imposto pelos europeus. Então, ao fazer a colonização, ao colonizar, eles também protegeram, entre aspas, aqui protegeram, o território para que outros povos, outros europeus, não adentrassem o Brasil. Mas houve que outros europeus vieram para o Brasil. E nós vamos conhecer justamente esses outros europeus. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. As riquezas naturais do Brasil não atraíram somente os portugueses. Outros povos europeus, como os espanhóis, franceses e holandeses, invadiram e exploraram os territórios indígenas a partir do século XVI. Os holandeses se estabeleceram no nordeste do Brasil no século XVII, no contexto da União Ibérica. E o que foi a União Ibérica? Período histórico entre 1580 e 1640, no qual os reinos de Portugal e Espanha foram unificados sob o governo de um rei espanhol. Para que a gente entenda, a gente precisa saber esse contexto da União Ibérica, né? São dois países que se uniram através de um governo de um rei, de um único rei. Tudo bem? Então vamos lá. Época em que o rei espanhol Filipe II tornou-se soberano de Portugal. Filipe II também governava os Países Baixos, formados por Holanda e Bélgica. No final do século XVI, a Holanda controlava grande parte do processo de refinamento do açúcar e o comércio do produto na Europa. Por isso, os holandeses não aceitavam o domínio espanhol e decidiram proclamar sua independência da Espanha em 1581. Passado algumas décadas, a empresa holandesa, Companhia das Índias Ocidentais e o governo holandês planejaram a invasão da rica região açucareira do Brasil, que
estava sob o domínio espanhol. As invasões holandesas. Os holandeses invadiram Bahia em 1624, mas foram expulsos por espanhóis e portugueses em 1625. Você percebe que quando os holandeses eles adentram o território brasileiro, portugueses e espanhóis se unem para expulsar os holandeses. Tentaram novamente em 1630 e obtiveram êxito ao conquistar Olinda e Recife. Os holandeses permaneceram no Nordeste até 1654, dominando também Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas e Maranhão. Com parte de sua estratégia, a Companhia Holandesa enviou barcos e tropas do Recife até a África e conquistou São Jorge da Mina, em 1627, e Angola, em 1641, locais controlados por portugueses para apreensão de escravizados. Com isso, os holandeses aumentaram o número de escravizados no Brasil e obtiveram mais lucro com a produção de açúcar. O Conde Maurício de Nassau. Quem foi este homem, né? Qual foi a importância dele nesse processo de colonização do Brasil? A Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o Conde João Maurício de Nassau, que governou o Nordeste brasileiro de 1637 a 1644. Maurício de Nassau era um nobre empreendedor, incentivador das ciências e das artes. Ele se destacou por ser um político habilidoso e permitia a liberdade de culto de católicos, protestantes e judeus. Promoveu também a igualdade de direito entre os habitantes livres, independentemente da nacionalidade, desde que pagasse imposto. Quanto à escravização dos africanos, Nassau a considerava necessário ao negócio açucareiro e manteve-se sem alterações. Ele apenas aboliu o direito dos senhores de engenho de matarem seus escravos. Nossa, que absurdo! Então vamos lá. Maurício de Nassau foi um homem além da sua época, porque ele conseguiu conciliar pessoas de credos diferentes. Aí ele conseguiu, entre aspas, unir católicos, protestantes e judeus, onde deu a condição de professarem a sua fé de maneira abertamente. Houve aí, vamos dizer, entre aspas, uma união, uma paz naquele momento. Também promoveu a igualdade de direito entre os habitantes, independentemente da sua identidade, da nossa nacionalidade. E aí passou a fazer com que as pessoas convivessem em harmonia, mesmo tendo credos diferentes, etnias diferentes, por assim dizer, mas ele conseguiu harmonizar aquele espaço governado por ele. Uma única coisa que se manteve foi a escravidão, porém ele proibiu ou aboliu o direito dos senhores de engenho de matarem os seus escravos. Era sem tempo, não é? Durante o seu governo, entre 1637 e 1644, Nassau demoliu a antiga cidade de Olinda e promoveu melhorias urbanas em Recife. Mandou calçar ruas, drenou pântanos e construiu pontes. Na ilha de Antônio Vaz, construiu também uma cidade com o seu nome, Mauriciópolis ou Maurice. Friburgo, onde havia locais para estudos zoológicos, jardim botânico, observatório astronômico e um museu artístico. Além de Nassau, trouxe em sua comitiva cientistas, médicos, botânicos, astrônomos e pintores, destacando Alfred para que fizesse as suas obras e retratasse a beleza da natureza naquela época no Brasil. Então, Maurício de Nassau foi uma pessoa importante dentro desse processo de colonização, pois ele permitiu a prática dos credos, houve, entre aspas, uma harmonia entre as pessoas, foi abolido o direito dos senhores de engenho de matar os seus escravos, e isso fez com que houvesse naquele momento um tempo de paz, por assim dizer. A resistência dos escravizados. Como os
escravizados, eles resistiam à opressão e à violência de serem escravizados. Durante todo o tempo em que vigorou a escravidão no Brasil, os escravizados africanos e seus descendentes lutaram contra a sua condição. Existiam diferentes formas de resistência, desde a preservação de seus costumes e suas crenças, até o ataque aos senhores de engenho e feitura. E os quilombos foi uma dessas formas de resistência. A fuga para os quilombos foi uma forma de resistir à imposição da escravidão. Outra forma de resistência à escravidão era a fuga e a formação de quilombos. Os escravizados escapavam dos engenhos, escondiam-se nas matas e juntavam-se a outros escravizados fugidos, formando um quilombo, uma espécie de aldeia. E aí você percebe nesse texto que nos é proposto a leitura que eles fugiam para os quilombos e naqueles locais era incorporado o mesmo modo de viver que eles tinham na África. As mesmas atividades, era como se ali, naquele local, fosse um pedaço da África, onde eles podiam viver harmoniosamente e eles tinham as ferramentas que davam a eles condições de viver tal qual eles viviam lá na África. Os quilombolas. Os habitantes dos quilombos eram chamados quilombolas. Eles viviam em liberdade, desenvolviam sua cultura e suas crenças. Os quilombolas dividiam seu trabalho de maneira que alguns plantavam mandioca, milho, cana-de-açúcar, batata doce e feijão, outros criavam galinhas e porcos, e outros pescavam, caçavam, faziam artesanato. Você percebe uma divisão do trabalho aí. Eles costumavam trocar o que produziam por sal, tecido, armas e munições, pois geralmente os quilombos não eram muito distantes das fazendas e povoados. Haviam pessoas que faziam a função de defesa do quilombo, protegendo das constantes ameaças de ataque. Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um dos mais importantes, até por conta da própria, vamos dizer, da própria estrutura que foi montado acerca desse quilombo. Quilombo dos Palmares era o nome que as autoridades portuguesas deram a uma rede de aldeias interligadas situada na capitania de Pernambuco, na Serra da Bahia, atual estado de Alagoas. Porém, seus moradores o chamavam de Angola Janga, isto é, Pequena Angola. Palmares foi o maior e mais importante quilombo do Brasil colonial. Durante os anos de 1630 e 1636, escravizados se aproveitaram da luta dos lusos brasileiros contra os invasores holandeses. Eles fugiram para as matas e formaram várias aldeias, sendo a maior e mais importante o Quilombo dos Palmares. Temendo o poder dos habitantes de Palmares, os holandeses atacaram o quilombo em 1644 e 1645. Embora tenham matado vários de seus moradores, não conseguiram destruí-lo. O Quilombo dos Palmares resistiu e venceu diversas expedições militares envolvidas pelos portugueses. Somente em 1694, após quase 100 anos de resistência, o quilombo foi destruído. O fim da União Ibérica e os reflexos no Brasil. Lembrando que a União Ibérica foi o momento em que Portugal e a Espanha estavam unidos e esses países eram governados por um rei espanhol, certo? Como vimos, a União Ibérica durou entre 1580 e 1640. Seu fim foi marcado pela retomada do poder de Portugal. Olha só, já não está no poder, já não tinha mais acordo entre Portugal e Espanha, por um rei português, Dom João IV, Com o objetivo de retomar o controle da colônia, o rei criou o Conselho Ultramarino em 1642. Além do Brasil, Portugal tinha colônias na Índia, Guiné e Ilha de São Tomé e Cabo Verde. O Conselho Ultramarino possuía poderes executivos de fiscalização e reuniu informações para o rei, principalmente sobre a cobrança de impostos.
a manutenção das fortificações de defesa e as condições dos povoados. Todas as atividades executadas no Brasil deviam ser informadas e autorizadas pelo Conselho Ultramarino. O fim do domínio português, do domínio holandês no Nordeste. Maurício de Nassau terminou seu governo em 1644 e foi substituído por funcionários da Companhia das Índias. Os novos administradores começaram a cobrar com juros muito altos os empréstimos que a Companhia das Índias haviam feito aos senhores de engenho para expandir a produção de açúcar. Como os senhores haviam sofrido vários contratempos, incluindo a queda do preço do açúcar, eles não conseguiam pagar suas dívidas de empréstimos. Em razão disso, tiveram início conflitos visando a expulsão dos holandeses. Tropas constituídas de afrodescendentes, indígenas, luso-brasileiros e portugueses combateram os soldados holandeses e os venceram. Esses conflitos, conhecidos como Batalha dos Guararapes, foram travados em 1648 e 1649 e foram decisivos para a retomada de Portugal pelos luso-brasileiros. Por causa da diminuição da produção do açúcar, a companhia começou a ter prejuízo, por isso não tinha mais interesse nesse comércio no Brasil. Derrotados e falidos, os holandeses deixaram o Nordeste em 1654. Bandeirantismo. Diferente das das capitais do Nordeste, a capitania de São Vicente não se tornou uma rica exploradora de açúcar. Ainda no século XVI, muitos colonos resolveram sair do litoral, subir a Serra do Mar e dedicar-se à agricultura no Planalto de Piratinga, onde os padres jesuítas haviam fundado a Vila de São Paulo. E aqui você vai observar uma outra atividade econômica. Então vamos lá descobrir qual foi essa atividade. Esses colonos precisavam de pessoas para trabalhar em suas fazendas, então resolveram entrar nas matas do sertão para capturar indígenas. Os colonos da Vila de São Paulo começaram a organizar expedições chamadas bandeiras, cujas participantes eram os bandeirantes. Existiam dois tipos principais de bandeira. Vejam a seguir as características de cada uma delas. Bandeiras de preação, particular ao interior da colônia, objetivo capturar indígenas, integradas por centenas de homens. No início, faziam aliança com as aldeias que aprisionavam seus inimigos de guerra, a fim de adquiri-los. Depois passaram a atacar aldeias indígenas, inclusive as que eram antes aliadas. E as bandeiras de prospecção, expedições solicitadas pelo rei de Portugal para ir ao interior da colônia. Objetivo: encontrar minérios como ouro, prata e pedra preciosa, formada por grupos pequenos de no máximo 50 homens. E a exploração do interior. Portugal proibiu a escravização de indígenas, mas a permitir no caso de guerra justa, isto é, quando os indígenas impediam que os colonos ocupassem seu território. Com as bandeiras de preação, os indígenas tiveram que migrar cada vez mais para o interior do Brasil. Assim, os bandeirantes foram explorando o interior do território. Suas longas expedições informaram aos portugueses da existência de vastas regiões, além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Essas regiões depois seriam colonizadas pelos luso-brasileiros, o que veio a ampliar muito o território da colônia portuguesa na América, em busca de minérios preciosos. E aqui você vai ver nesse mapa a delimitação e observe com muita atenção essa legenda, tá certo, meus queridos? Em busca de minérios preciosos. Você observa que mudou, né? Os bandeirantes, por conta da prosperidade da Vila de São Vicente e posteriormente de São Paulo, houve um deslocamento ou houve a agregação de outra atividade econômica que não mais a produção de açúcar. Não que parou, mas diminuiu, que foram sendo praticadas, sendo desenvolvidas outras atividades econômicas. Em busca de minérios preciosos. Os interesses
de exploração do Brasil não eram apenas o pau-brasil. Os animais silvestres e o açúcar também estavam dentro desse rol de interesse. O Reino de Portugal, desde o começo, incentivou a descoberta de minérios valiosos em terras brasileiras. No século XVII, pressionado por graves problemas econômicos, o rei de Portugal ordenou que aumentasse a busca por ouro, prata e pedra preciosa. O rei ainda oferecia prêmios e títulos de nobreza a todos aqueles que descobrissem essas riquezas. Em 1693 e 1695, os bandeirantes paulistas descobriram as primeiras minas de ouro na região da atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Depois disso, muitas minas de ouro foram descobertas naquela região. Então, meus queridos, aqui encerra a nossa aula de história. Convido a você a elencar palavras-chave que te tragam entendimento. Se porventura você tiver dúvida, é só entrar em contato. Colocar lá no nosso grupo de WhatsApp a sua dúvida e com certeza vamos sanar essa dúvida, tá certo? Também convido você a fazer as suas atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. Então, meus amores, beijos e até a próxima.